Muito obrigada, senhora presidente, renovando os cumprimentos e ainda falando da nossa visita ao Hospital Darcy Vargas, visita esta feita no dia de hoje. Eu peço o favor de passar o vídeo da senadora Mara Gabrilli, cujo apoio é importantíssimo, porque a senadora pertence ao mesmo partido político do governador do estado, foi uma grande apoiadora do governador durante a campanha, e está conosco nessa causa, a evidenciar que é uma causa de humanidade, muito além de questões políticas, partidárias, ideológicas. Por favor. Que eu e a senadora Mara Gabrilli estamos espantadas, porque o hospital está muito bem cuidado, e assim, é um hospital raro em São Paulo, porque atende especialidades que muitos lugares não atendem. Essa ala, né, Janaína, de hemodiálise, assim, também é impressionante, porque assim, são crianças que vêm aqui, funciona de segunda a sábado. O acesso do hospital tem sido muito fácil para as crianças chegarem aqui. A gente teve contato com várias, tem crianças de todos os tipos aqui. Até um bebê haitiano. Então, assim, a diversidade também participa aqui do hospital. Não dá para dizer que é um hospital que atende elite. Isso não procede de forma alguma. É um hospital internacional, né, senadora? Internacional, e além de tudo tem uma área que está sendo construída agora, que foi doada, que vai inaugurar agora no final de fevereiro. R$1 milhão, uma obra praticamente pronta, uma ala inteira estéril para as crianças que não podem combater os fungos, e não podemos permitir colocar isso tudo abaixo, não é, senadora? A gente acabou de filmar, a Janaína filmou, o ar é estéril, a água é estéril, tem um filtro todo especial, maior investimento. Nós vamos jogar dinheiro no lixo? Jamais, não, né? Pode. É uma causa suprapartidária, não é? Suprapartidária, por isso que nós estamos... Nós vamos até as últimas consequências, não vamos? É isso. E ainda tem a brincadeira que muita gente procura vaga em muitos lugares e não acha. E esse hospital é um hospital que nunca nega uma vaga. Por isso já disseram que tinha que mudar o nome de Darcy Vargas para Darcy Vargas. Que bênção! Obrigada pelo apoio, senador, inestimável, viu? Obrigada a Deus te abençoe. Obrigada. A senadora que nos acompanhou ao longo da visita destacou, a senadora, todos sabem, sofreu um acidente, quebrou o pescoço, ficou morando por praticamente 1 ano dentro de um hospital. E ela destacou a importância do Darcy Vargas, que também se destina a tratamentos de longa duração, está numa localidade, rodeado por árvores, um local agradável. O hospital é muito zeloso nessa questão da humanidade, da humanização, então são janelas largas, e de forma que a criança consegue ver a área externa. E a senadora, lembrando do período em que ela própria morou no hospital, disse que aquela atmosfera, era e é importante para a recuperação. Em conversa com as equipes técnicas, a deputada Letícia é testemunha, nós recebemos a informação de que muitas crianças vêm para passar a semana dentro do hospital, sobretudo aquelas que têm questões renais, fazem hemodiálise, não tem como ficar indo e voltando. Então, elas praticamente moram ali com suas famílias. Então, aquela região é extremamente acolhedora. Houve doações para construir uma casa de voluntárias. Tem as voluntárias amarelas, as voluntárias cor-de-rosa. Elas fazem bazar, elas dão cursos. Então, existe toda uma estrutura pronta. Existe toda uma estrutura preparada. Os casos que nós acessamos, obviamente não podemos aqui dizer nomes de pacientes, mas havia bebês na área da UTI com o abdômen aberto, bebês que têm que fazer um tratamento longo, porque os órgãos nascem do lado externo do corpo, e aos poucos, conforme o bebezinho vai crescendo e vai se tratando, os órgãos vão sendo, vamos dizer assim, colocados para dentro. Uma criança que nasceu sem nenhuma musculatura no abdômen, então os órgãos ficam soltos, literalmente. Então, são casos de extrema complexidade.
Conversamos muito com o pessoal da anestesia infantil. Existe uma resistência, muitas vezes, nessa seara da anestesia infantil, porque a criança se movimenta muito. E ali eles treinam anestesistas pediátricos para o Brasil inteiro. Então, é muito mais do que o próprio tratamento. O deputado Gil Diniz perguntou agora sobre a questão, vamos dizer assim, do terreno. Eu vou passar até Vossa Excelência um vídeo anterior onde eu explico, mas eu ainda não consegui, deputado Gil Diniz, acessar a documentação. O que eu pude, de tudo das reuniões que eu fiz, que já foram várias, dos ofícios, o que eu pude concluir? Este hospital, nos primórdios, ele era federal. Quando criaram o SUS, houve uma cessão desse hospital, dessa área, para o Estado. Mas o que eu quero que fique claro, é isso que eu estou tentando explicar e as pessoas não estão compreendendo, não foi uma doação, faça o que quiser. Houve uma cessão por força de uma reestruturação do sistema de saúde. Criaram o Sistema Único de Saúde, né, onde existem os repasses, e aí, para fins de gestão, aquele hospital foi transferido para o Estado. Isso não significa que o terreno foi dado para o Estado. E ainda que tivesse sido, foi para o Estado, não foi para a pessoa do governador. Então, está havendo uma distorção de ordem jurídica sem precedentes. A minha assessoria esteve na Procuradoria-Geral do Estado, com a assessoria da senhora Procuradora-Geral. Nós solicitamos a documentação do terreno para poder ter acesso, para poder entender o que está dando lastro ao governador para proceder dessa forma. Porque o histórico que me foi repassado jamais fundamentaria essa decisão. Né? E vou além. Seja qual for o documento, não se pode colocar abaixo um hospital. Um hospital completamente equipado e preparado para atender situações de alta complexidade. Os senhores que são deputados, visitam as áreas, sabem a dificuldade que é ter leito de UTI infantil. Sabem a dificuldade que é ter UTI neonatal. Nós temos lá uma UTI infantil, uma UTI neonatal, ambas direcionadas para situações de extrema gravidade. Como é que nós podemos conceber, colocar aquilo tudo no chão? Porque a ideia é essa, colocar no chão para entregar o terreno para uma incorporadora. Em troca do quê? De um hospital que futuramente será construído, mas nós já temos um hospital. Se eles quiserem construir outro hospital, ótimo, mas nós não podemos permitir demolir um hospital existente, completo, sob o ponto de vista médico, humano, social, porque ali nós temos profissionais de todas as searas, além do voluntariado. E é um hospital tão amado pelos pacientes. Nós pudemos, não é, Letícia, conversar com adolescentes que se curaram de câncer, alguns há muitos anos, que eles gostam de vivenciar, eles gostam de estar ali para apoiar os outros jovens que chegam na mesma situação. Então, quando eu digo que é crime contra a humanidade, né, eu não estou fazendo assim, como é que eu posso dizer, exercício de retórica. Eu estou falando do ponto de vista técnico. Os colegas aqui já assinaram pedidos de impeachment contra o senhor governador. E eu dei várias entrevistas dizendo que até esse momento eu não vislumbrava um crime de responsabilidade. Eu digo aos senhores, se ele for adiante, é muito mais do que crime de responsabilidade. É muito mais. O caso é muito grave e eu estou falando do seu ponto de vista jurídico. Por isso eu peço a ele que a base dele, que os amigos dele o aconselhem a voltar atrás. Se ele voltar atrás, eu vou inclusive elogiar. Mas se não voltar atrás, nós vamos usar todos
os instrumentos que o direito e que as prerrogativas parlamentares nos conferem para impedi-lo de cometer esse crime contra a humanidade. Esse é o termo técnico correto a utilizar na hipótese. Obrigada.